Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Quem foi que vazou as conversas de Moro com Dallagnol e que envolve agora até mesmo o Supremo Tribunal Federal e o juiz Fux? Quem foi que fez isso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. E nesse vídeo eu vou usar uma abordagem que talvez não seja mais comum. Eu vou usar uma abordagem histórica, examinando vazamentos anteriores e criando algumas possibilidades para mostrar para vocês que o mais provável é que tenha sido ou uma pessoa de dentro ou uma organização de inteligência de outro país. E eu vou criar alguns argumentos ao longo desse vídeo para defender essas duas possibilidades. Então, assista o vídeo até o final para você ver se você concorda comigo e entende que essas são as figuras mais prováveis para terem realizado este vazamento. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão de diálogos com grandes especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de filmes, séries, jogos e muito mais, do ponto de vista político e filosófico. Bem, vamos falar de um pouco de história. Vamos tentar examinar um pouco da história dos vazamentos em torno de segurança nacional e questões semelhantes. Bem, o que foi que aconteceu quando Daniel Ellsberg, nos Estados Unidos, ele trabalhava na RAND, que era uma empresa que fazia consultoria para instituições de inteligência americana. O que foi que aconteceu lá e por que ele vazou os documentos? Bem, ele vazou os documentos porque ele percebeu que os Estados Unidos estavam mentindo para a população. Ele teve acesso a esses documentos por ele trabalhar numa organização da inteligência americana. Aliás, se a gente parar para pensar, vários vazamentos ocorrem assim. Chelsea Manning, mesma coisa. Edward Snowden, igualzinho. E o Edward Snowden, que trabalhava na NSA, né, um serviço de inteligência, ele vazou justamente, uma das pessoas envolvidas no vazamento era o próprio Glenn Greenwald. Sim, o Glenn Greenwald, que hoje é o diretor do The Intercept Brasil. Ou seja, historicamente, nós podemos fazer um retrato disso ao longo do século XX. Uma das formas através das quais acontece o vazamento é quando uma pessoa de dentro percebe que alguma coisa está muito errada e diz: epa, não posso dormir vendo tanta coisa errada. E essa pessoa, justamente por ela ter acesso, por ela estar por dentro da máquina, ela faz a coleta contínua ao longo de alguns meses ou ao longo de algumas semanas, junta esse material e entrega para algum jornalista que ela confia ou que ela acha que é minimamente confiável, de forma anônima ou pedindo para que seja mantido como anônimo essa entrega. Vale a pena destacar, e eu talvez faça um vídeo sobre isso, que o celular do Moro e do Dallagnol e de outros eram celulares públicos. Portanto, o argumento que eles usam, que foi uma invasão ilegal, tem alguns problemas a partir do momento de que não se pressupõe, em relação a informações processuais, que haveria sigilo em celulares públicos. Aliás, tem uma matéria que eu já tive acesso, que fala justamente sobre isso, que usa essa linha argumentativa, que não existe essa presunção de privacidade em relação a questões pessoais, sim, mas em relação a questões públicas, não há essa presunção. Ainda mais quando se trata de uma atividade irregular, que é um juiz aconselhando um promotor. Então, uma coisa ao longo da história que acontece é quando uma pessoa de dentro que tem acesso, porque não é fácil hackear essas coisas, e conseguir juntar uma quantidade de material de mais de 1.700 páginas. É quando a pessoa de dentro faz isso. Uma outra possibilidade envolvendo o histórico de liberação e vazamento de informações é quando um país que tem um instituto de inteligência, tem
operações de inteligência, tem uma área ligada com uma grande equipe de pessoas especialistas justamente em interceptação. Esse país resolve usar essa força para hackear, invadir e coletar essas informações. Essa seria uma segunda hipótese e possibilidade de como essas informações foram coletadas, através de ação de uma agência de inteligência de um outro país. Nesse caso, começa a ficar mais difícil tentar adivinhar qual seria essa agência de inteligência. Algumas pessoas pensam logo na Rússia, porque a Rússia teve aquela influência nas eleições americanas. Então, se pensa que seria a Rússia. Mas a Rússia teve influência nas eleições americanas para beneficiar o Trump. E a Rússia hoje é governada por um presidente que tem posições bastante conservadoras, o Putin. E por que ele seria contrário ao Bolsonaro? Especialmente tendo em vista que o Bolsonaro é extremamente subserviente ao Donald Trump. Então a hipótese de ser a Rússia ela começa a quebrar e tem uma certa dificuldade. E fica muito difícil tentar pensar que outro país poderia ter feito isso, especialmente pelos países teoricamente mais progressistas, parecerem não ter tanto interesse no Brasil. Isso começa a significar que a hipótese de uma agência de inteligência ter feito isso, embora ainda possível, nos parece menos provável. Mas ainda assim é possível. E a hipótese de um hacker isolado fazer isso? Bem, essa hipótese, embora não possa ser completamente afastada, ela parece pouco provável, tendo em vista o volume do material. Se nós acreditamos que o Intercept está dizendo a verdade, e até agora eles não deram nenhum motivo para a gente duvidar, o volume do material é gigantesco. E isso teria significado que um hacker individual teria conseguido fazer esse hackeamento em dezenas de celulares do Estado, e os órgãos do Estado não teriam detectado ou não teriam sido capazes de bloquear e não teriam sido capazes de identificar esse hacker. Ora, nós estaremos diante, caso isso fosse real, de um verdadeiro gênio da internet. Uma pessoa que consegue fazer isso e não ser detectado seria um verdadeiro gênio. E não é comum. Normalmente essa ação não é uma ação individual. Especialmente levando em conta a quantidade do material que foi compilado, ela sugere uma ação coletiva. Agora, por que isso é relevante? É óbvio, pelo menos para mim, que é muito mais relevante o conteúdo das interceptações. Porque as interceptações revelam uma relação promíscua, sem equidistância, entre o ministro, entre hoje ministro, na época juiz, Sérgio Moro, e o Dallagnol, inclusive com uma promiscuidade de adesão a uma causa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Fux. E o Fux, teoricamente junto com esses outros, estaria envolvido em um projeto de poder e de aquisição de força política. Ou seja, estariam abrindo mão de todas as suas atribuições jurídicas e tudo que eles juraram defender, a Constituição, regras e tudo mais, em prol de conseguir medidas que tinham ampla aprovação popular para se fortalecer politicamente e assim viabilizar seus projetos de poder. Existe, inclusive, uma suspeita forte que haja um envolvimento da própria Rede Globo de televisão. Sim, isso eu não posso afirmar com certeza ainda, e por favor nos comentários não digam que eu estou afirmando, porque eu tenho cuidado de, quando a gente está tratando de algo ainda no rumor, tratar como rumor. Infelizmente nos comentários, às vezes as pessoas não se controlam. E eu escuto uma pessoa falar alguma coisa no vídeo, que você está errado, e está dizendo que a Globo, e assim o dedo parece que coça, né? E aí a pessoa despeja aquele textão lá, e nem ouviu a palavra rumor, e, enfim, não tratou. Mas esse rumor seria altamente explosivo caso ele seja confirmado. Isso pode ser confirmado, inclusive, logo nos próximos dias, com
novos vazamentos sendo divulgados para o grande público. Então, muito menos importante do que quem vazou, obviamente, é o conteúdo. Agora, o vazamento em si, ele vai ser alvo de investigação. E, se for descoberto uma Chelsea Manning, um Daniel Ellsberg, um Edward Snowden brasileiro, é um compromisso de todos aqueles que defendem a liberdade de imprensa, que defendem a transparência, que defendem esses valores fundamentais, defender que essas pessoas não sejam presas e não sejam mortas. Eles prestaram, quem quer que tenha sido, um serviço de interesse público, porque o que está sendo divulgado são apenas mensagens que têm correlação com o interesse público e em celulares que são celulares estatais, fornecidos inclusive pelo Estado, inclusive numa coisa excessiva do Estado fornecendo iPhone e iPads e coisas extremamente caras para pessoas do serviço público. Eu acho isso inclusive um privilégio extremamente exagerado. Por que o Estado está fornecendo equipamentos de custo tão elevado? Eu uso meu smartphonezinho aqui do Motorola, um modelo intermediário. Não é? Por que o Estado brasileiro tem que dar um iPhone top de linha para o Moro? Ou para o Dallagnol? Né? Isso entra naquela discussão sobre os privilégios das cúpulas do poder, dos políticos, do judiciário e tudo mais, que eles acumulam uma quantidade de privilégios absurda. E para mim esse é apenas mais um num rol gigantesco de privilégios que eles têm. Mas se eles resolverem exercer esse privilégio, eles perdem a possibilidade de dizer que isso está sendo retirado da árvore envenenada. Porque esse argumento, que sempre foi utilizado pelas defesas de réus que estavam sendo acusados de algo e que as provas conseguidas contra eles seriam provas adquiridas de forma irregular, essa linha argumentativa ela se torna extremamente frágil quando nós pensarmos que os donos, os verdadeiros donos dos celulares que Moro e que Dallagnol utilizavam, não eram eles, mas os verdadeiros donos éramos nós. E nós temos sim o direito de saber o que eles conversam sobre processos legais entre si. Nós não temos o direito de saber o que um fala sobre o outro, sobre a mulher dele, vida pessoal. Isso daí nós não temos direito. É verdade. Mas saber sobre o que eles falam em relação a processos, nós temos o direito de saber. Especialmente quando o que eles estão dizendo infringe as nossas regras constitucionais. E esse foi o recado do vídeo de hoje. E por isso que nós temos sim todo o direito de saber e temos o dever de proteger a pessoa, caso seja uma pessoa de dentro que tenha vazado isso. Caso seja uma instituição de fora, aí isso se resolve diplomaticamente. Mas caso seja uma pessoa de dentro, esse indivíduo, como Edward Snowden, como a Chelsea Manning, como Daniel Ellsberg e como tantos outros, não é um criminoso. É um herói. Enfim, gente, era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. E é um herói na maior acepção da palavra, assim, porque arriscou a própria vida e a própria liberdade em nome do interesse público. Porque não conseguiu conviver com sua consciência e sua perspectiva ética, sabendo que coisas tão erradas estavam sendo feitas, e resolveu arriscar ele próprio, ou ela própria, para fazer com que nós soubéssemos. A pessoa capaz de arriscar a sua própria segurança em nome dos outros, não tem uma outra palavra a não ser dizer que é um herói. E esse herói, seja ele ou seja ela, é a pessoa que provavelmente vazou esse material. Enfim, gente, foi isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se você gosta do que eu faço, divulgue o nosso material e considere se tornar um apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.